nós vamos fazer um comparativo dos fundos imobiliários e eu vou mostrar para você qual é a recomendação padrão deste curso aqui para a ocupação de fundos imobiliários em uma carteira de longo prazo de aposentadoria, certo? Visando, né, então, a alocação para maior risco em renda fixa. Conforme nós vemos aqui, qual é o papel, né? Qual é o papel dos fundos imobiliários em uma carteira, tá? Se você investir somente em ativos brasileiros, então uma carteira somente brasileira, tá? De renda fixa, os fundos imobiliários, eles entram nesta classe aqui, certo? Esta categoria aqui na ordem de 20% da carteira como um todo, considerando metade da alocação da renda fixa, que fica de 40%, isso aqui é no momento do usufruto, tá? Então, tô simplificando, fazendo uma pizza, uma fotografia do patrimônio da pessoa no momento do usufruto, seria então uma visão da alocação em renda fixa dividida em caixa, em menor risco, certo? Indexado à inflação, com títulos públicos indexados à inflação em moeda local, e por fim, fundos imobiliários de maior risco, portanto, né? Para esta alocação de maior risco e que busca superar os títulos públicos de maneira geral, também por incentivo fiscal. Também dentro desta grande categoria se confunde o crédito incentivado direto, tá? Então tudo que é CRI, LCI, LCA, ou fundos que unificam estes títulos, e não diretamente, mas que unificam toda a categoria, certo? Mas aqui nós vamos falar de fundos imobiliários em específico, e se você investir também direto no exterior, poderá investir em ETFs de renda fixa no exterior, particularmente do tipo high yield, é o mais recomendável, tá? Até porque os demais não rendem nada acima da inflação hoje em dia, então fundos high yield, portanto, aí haveria uma redução proporcional das demais alocações, com uma menor alocação em título público brasileiro de curto prazo, em azul mais claro, e também uma redução da alocação de fundos imobiliários e de crédito privado incentivado, sempre dividindo aqui em prazos de gasto, tá? Então, normalmente, tá? Para esta renda fixa padrão à direita, que engloba ETFs no exterior do tipo high yield, seria um ano de gasto em caixa, 3 anos de gasto em título público de curto prazo, 3 anos de gasto em crédito brasileiro de maior risco, fundo imobiliário e crédito privado, e também 3 anos de gasto em high yield em moeda forte, certo? Aí, agora aqui eu coloquei um documento para você conseguir ler com mais calma depois, mas basicamente o objetivo dos fundos imobiliários em uma carteira, tá? Eles se dividem basicamente em duas grandes partes. A primeira parte é fundo imobiliário de tijolo, tá? Que basicamente você está comprando imóveis, basicamente, com muita eficiência, e portanto você está exposto ao ciclo imobiliário, podendo perder para a inflação por longos períodos de tempo, mas ganhar da inflação durante algum período de tempo em que haja uma expansão imobiliária, com isenção na distribuição, e também fundos de recebíveis, né? Os fundos de papel, famosos fundos de papel, basicamente é crédito, é uma renda fixa normal, só que é uma renda fixa turbinada, assim, né? Pela isenção na distribuição, e também por ter mais risco, obviamente, do que títulos públicos, e entregar um resultado maior aí de 1 a 3 pontos percentuais além dos títulos públicos de maneira geral, certo? O ponto negativo, né? No caso dos fundos imobiliários, nós temos dois tipos de fundos imobiliários que nós vamos analisar aqui, que são os fundos imobiliários que são os fundos de fundos imobiliários, então para você ter uma diversificação maior, você vai precisar investir em um fundo de fundos imobiliários para você não fazer justamente um stock picking em fundos imobiliários, em contraposição a um ETF, que nós vamos ver. Então a análise que eu vou fazer é destes fundos que aparecem para você aqui, certo? Que são os mais diversificados e passivos que nós temos hoje, tá? Então aqui, quando nós falamos de fundos que de fato tendem a ser passivos, os outros são totalmente ativos, então eu vou trabalhar somente com fundos passivos por toda a fundamentação do curso que eu já mostrei para vocês. Nós temos então como ETF somente o XFIX, tá? Então o ETF da XP, que vai proporcionar o investimento em todos os praticamente 70 fundos do IFIX, do índice IFIX, tá? Então a vantagem desse tipo de investimento é que você pode comprar em tese em qualquer preço, porque haverá em tese o formador de mercado, para você verificar se tem o formador de mercado ali, quando você abre o book de ofertas, ou seja, as ofertas no home broker, se tem uma grande quantidade de oferta e de compra igual, tá? É porque o participante autorizado, o formador de mercado está presente, então você não precisa se preocupar com ágio ou deságio, porque você estará comprando aquele patrimônio no preço da cota, tá? O ponto negativo é que você sempre pagará 20% na venda e ele não distribui dividendos, então os dividendos que eram isentos passarão a ser tributados em 20% quando você vender, certo? Mas seriam os mais baratos aqui, né, com uma taxa de 0,30%. Os demais são fundos de fundos, então na prática eles não são ETFs, não possuem participante autorizado, não possuem cotas variáveis, então a cota ela vai ficar com ágio ou deságio se houver maior ou menor demanda por aquele fundo. Então você necessita de um determinado acompanhamento, ele não é realmente passivo, tá? A estratégia do gestor pode ser passiva com o dinheiro que ele opera dentro do fundo, mas para o investidor não é totalmente passivo para o investidor, porque o investidor também não pode pagar um ágio muito absurdo, porque daí ele perderia a vantagem justamente de investir nesse tipo de fundo. A vantagem é que ele distribui o dividendo é isento, tá? O dividendo é isento. Agora nós vamos analisar fundo a fundo para você ter uma noção mais concreta, tá? Primeiramente, então tem o ETF aqui, tem o ETF do IFIX, tá? Que é o Trend ETF IFIX da XP, aqui tem todos os fundos dele, tá? A ponderação é por tamanho de maneira geral, certo? Nada muito a declarar. Este fundo aqui, ele reflete, né, a média do mercado brasileiro, né? Apesar de ter fundos, ou seja, um fundo que já investe em outros fundos que estão presentes, etc. Este fundo aqui, ele é de fato mais neutro deles, certo? Quando a gente passa para os outros, tá? Agora passando para o KIZU, este fundo aqui, ele segue o índice da Suno 30, tá? O que é este índice, né? A Suno é uma empresa, uma casa de análise que também faz índices agora, tá? Eles estão operando com essa parte de índices e tem alguns critérios interessantes, tá? Então, para um fundo precisa fazer parte do IFIX, seleciona 30 fundos, ele não pode ser um fundo de fundos, ele não pode ser monoativo, ele precisa ter pago dividendo, portanto não pode ser um fundo aí que não tenha inquilinos, por exemplo. Então ele tem alguns critérios que fazem bastante sentido e ele dá pesos iguais a todos os fundos, certo? Então a alocação em si do índice, ela é bem boa, tá? Não tem problema nenhum. O problema é justamente a possibilidade de ágio ou deságio que nós observamos que aconteceu, tá? Quando a gente pega aqui o relatório de gestão deste fundo, de dezembro aqui de 2021, e este fundo aqui, você observa ó, que a cota patrimonial deste fundo performou praticamente em linha com o IFIX e com o índice do Suno 30, que são esses dois indicadores abaixo aqui. Teve um ganho aqui por alguma operação que foi realizada em junho de 2021, mas em geral ele segue relativamente em linha. Quando a gente observa a cota deste fundo aqui, isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Você observa que ali no período de abril a julho de 2021, a cota explodiu, subiu praticamente 40% e depois caiu bastante, tá? Por que isso aqui aconteceu? Quando a gente observa aqui as ofertas que foram realizadas com este fundo, claramente aqui, ó, foram as situações em que os cotistas atuais e antigos do fundo se aproveitaram, né, para vender cotas acima do valor de emissão, porque eles tinham direito de eventualmente ou vender os seus direitos ou subscrever os seus direitos. Houve duas grandes quedas aqui. Isso aí basicamente prejudicou cotistas entrantes de maneira geral, certo? Então você tem que tomar cuidado, tá? E é por isso que esse tipo de fundo não é realmente totalmente passivo, você tem que tomar cuidado. Mesmo que a gestão tenha, né, o propósito de seguir um determinado índice, ele não é totalmente passivo para o cotista, tá? E os outros dois fundos, quais são estes dois outros fundos aqui? Nós temos o antigo IFI 11 e o IFI 11, então são fundos de tijolo e fundo de crédito, tá? De papel e de tijolo, tá? Que hoje, tá? Eles operam com a sigla ITIT e ITIP, tá? ETIP, ETIT, tá? Então de tijolos
e o de papel, tá? Houve uma mudança na parte aqui, você vê o relatório gerencial dele, houve uma mudança na parte do índice, tá? Eles investiam normalmente em aproximadamente 30 fundos com pesos por tamanho, ou de tijolo ou de papel, e agora haverá mudança na carteira, tá? Qual é a mudança na carteira de maneira geral? Primeiro, o índice, o ticker ele vai mudar, agora será a Teva Índices que será responsável pelo índice e não mais o Banco Inter anteriormente, tá? A política de investimento dele praticamente é basicamente seguir o índice, mas que preferencialmente, mas de forma não exclusiva, poderá investir em ativos que seguem o índice, tá? Então ele não é obrigado a comprar os ativos do índice. Isso é importante porque permitirá que o fundo desvie do índice para o bem ou para o mal, né? De acordo com o critério da gestora, certo? Outro ponto também é que ele tem alguns critérios de qualidade em tese, tá? Então ele exclui fundos de fundos na prática, tá? E além disso, ele exige que os fundos tenham pelo menos 70% da carteira em imóveis, certo? Enfim, fundos que estão de acordo com as entregas regulatórias, de maneira geral, aumentou um pouco aqui a questão do nível de liquidez, então precisam ser fundos mais líquidos de maneira geral, mas no mais não houve muitas mudanças, fora essa questão da eliminação dos fundos de fundos, e agora não há mais limitação a 30 fundos, é possível que ele invista em quantos fundos ele quiser, certo? Quantos fundos ele quiser, e praticamente os mesmos critérios se aplicam ao fundo ITI e ITIP e ITIT, tá? São praticamente os mesmos, tá? Só pra mostrar pra vocês, esse aqui era o ITIP e tem o ITIT, perfeito? De tijolo de papel, praticamente a mesma coisa, tá? Só que um usa fundos de tijolos e outro usa fundos de recebíveis, tá? Tem uma diferença que eu preciso mencionar para vocês, que é a diferença que nós observamos em termos de proposta de valor, tá? Antes de passar para a recomendação, para a proposta de valor, quando você considera um fundo de tijolos, tá? Então eu estou falando aqui do ITIP, tá? Em contraposição ao ITIP, que é de papel, o ITIT, ele é de tijolo. Isso tem algumas consequências. A primeira é que tem uma exposição ao setor imobiliário, que eu já mencionei, mas ele terá suas cotas desvalorizadas, tá? Cotas desvalorizadas em momento de aumento da taxa básica de juros de maneira geral, de longo prazo, certo? Isso não acontece necessariamente com fundos de papel. Por quê? Porque o fundo de papel, ele vai sempre pagar tanto o juro, como também ele irá pagar a inflação, tá? A inflação está contida dentro, teoricamente, da valorização do imóvel em um fundo de tijolo. Então, mudanças em expectativas de inflação, de crescimento, de decréscimo da taxa básica de juros ou da taxa de juros de longo prazo que embute a inflação, ela vai variar o valor do imóvel e, portanto, o valor do fundo de tijolo. Quando a gente considera o fundo de papel, como ele sempre entrega essa inflação, ele se comporta muito mais próximo de um título pós-fixado. E o fundo de tijolo se comporta como um título pré-fixado. Um título pré-fixado ele tem uma variação a mercado, conforme eu já mostrei na parte de renda fixa, mas aqui um fundo de papel ele tem um comportamento muito mais próximo de fundo de tijolo, certo? De tijolo. E é isso que eu quero mostrar pra você aqui com um exemplo bem mais concreto, certo? Quando a gente pega um fundo, por exemplo, como KNCR11, que é um fundo de papel, tá? Ele é um fundo de papel no Brasil, e daí você tem o retorno do preço e você tem o retorno total, né? O retorno total deste fundo aqui. Então, aqui, ó, neste gráfico, você observa, né? Você observa o retorno desse fundo desde 2013 e você vê que a cota do KNCR praticamente ficou estável. Apesar de ter aumento e redução da taxa de juros, aumento e redução do PIB, aumento e redução de crises de maneira geral, aumento e redução das taxas de juros reais da economia, mudando somente aqui a rentabilidade dos dividendos e, portanto, impactam no retorno total. Mas o retorno da cota ficou praticamente estável no período. E se você pega outros fundos, de tijolos de maneira geral, por exemplo, o KNRI, vou pegar aqui um fundo de tijolo de maneira geral, ele tem uma variabilidade muito maior, tá? Não que a performance dele seja pior necessariamente, porque em períodos ele pode ter uma rentabilidade maior, mas ele tem uma cota, né? Você vê em laranja aqui, uma cota muito mais cíclica, certo? Uma cota muito mais cíclica. Então tem essa diferença. Então quando você vai definir a sua alocação, se você quer papel ou tijolo, então aqui, ó, eu vou ter essa minha alocação 20% em fundos imobiliários, por exemplo. Se você quer um conservadorismo na sua renda fixa, opte por fundos de papel, certo? Fundos de papel, porque de fato é renda fixa, e de fato vai dar pra você esta redução de risco que você busca de maneira geral com proteção à inflação de maneira geral isenta, tá? Isenta do imposto de renda, você só vai pagar no ganho da cota propriamente dito. E até por isso, né, uma cota de um fundo imobiliário de papel tende a não se valorizar, você tende a não pagar imposto sobre ela, porque tende a não ter nenhum ganho com ela, tá? E diferente de um fundo de tijolo, que você tende a pagar sobre o ganho teórico sobre a inflação daquele imóvel, que será no caso de 20%, que pode ser pesado, tá? Então, esses aqui são os pontos que eu gostaria de mencionar pra você sobre a recomendação. Então, a recomendação padrão deste curso, por enquanto não há grandes opções, você acabou de ver, é de investimento no XFIX, tá? Mas, porque de fato, né? Porque você terá um investimento de fato 100% passivo, tá? 100% passivo, não há necessidade de acompanhamento. Se você quer ter um acompanhamento ativo e você deixa de ter uma carteira passiva, você passa para uma carteira ativa, aí faria sentido você optar por fundos de fundos, porque você vai precisar acompanhar se o preço está baixo ou acima do valor patrimonial, e também você vai precisar acompanhar se esta gestão está sendo de fato boa, tá? Porque eles apesar de seguirem teoricamente um índice, eles têm discricionariedade na gestão, isso aí já é válido, isso é válido tanto para o KIZU como para o ITIT, como para o ITIP, tá? Todos eles têm, enfim, né, o propósito de seguir o índice, mas tem discricionariedade. Essa discricionariedade exige do investidor que ele acompanhe a gestão para ver se está fazendo um trabalho bem feito, certo? Então a recomendação padrão deste curso é sim por uma carteira 100% passiva, que é do XFIX, beleza? Então essa aqui é o comparativo de fundos imobiliários que eu gostaria de fazer para você com a recomendação para a carteira padrão do curso.